Nesta aula, vamos ver como utilizar o pacote ggplot 2. E este pacote ggplot 2 é considerado melhor em R no que se refere à estrutura gráfica, para fazer gráficos em R. Tá? Bom, primeira coisa, e esse tutorial, essa lição, é baseada num site, num tutorial excelente, que também tem outros tutoriais, que pode ser encontrado nesse link. Então, o que a gente vai cobrir nessa lição? A gente vai cobrir como fazer a configuração primeiro, depois colocar camadas, depois fazer os rótulos, depois os temas e depois as facetas. Tá? Bom, o primeiro passo, se vocês não têm ainda no computador, tem que instalar esse pacote. Instalamos o pacote, já está instalado, carregamos ele no computador. Bom, Ctrl Enter. Aí, as pacotes, normalmente eles têm umas datas, uma base de dados. Então, nesse caso, esse pacote de ggplot, ele tem uma base de dados. Então, a gente usa essa função, data, package. Vamos ver quais são os dados, as bases de dados que eles têm disponível. Que a gente fala em inglês, built-in packages. Bom, a gente vê que o ggplot oferece essas bases de dados aqui. E a gente vai trabalhar com essa primeira aqui, diamonds. Tá? Vamos voltar. Então, a gente vai executar a base de dados diamonds, que a gente sabe que está lá dentro. Tá? Então, a gente dá o Ctrl Enter aqui. Depois a gente quer dar uma olhada nessa base de dados diamonds. Né? Então, vamos dar um View, diamonds, Ctrl Enter. E aí ele mostra a estrutura, né? Quantas linhas, quais as colunas. E a gente vai trabalhar com a caret, os quilates, o corte, as cores, a claridade, a profundidade e assim por diante. Bom, e só por falar uma especificidade desse pacote de ggplot 2 é que ele não trabalha com vetores como argumentos, tá? Tem essa função chamada argumento AES, que é aesthetics em inglês, estética em português, que a gente vai colocar quase todos o que a gente quiser colocar, cor, tamanho, forma, né, os eixos, a gente vai colocar sempre dentro desse argumento AES. Ok? Bom, então primeiro aqui, essa primeira linha que a gente está fazendo aqui. Bom, a gente pega o ggplot, a função, a gente quer o objeto, a base da diamonds, dentro da parte estética, a gente vai querer na coluna o quilate, né, o caret. Aí dou Ctrl Enter. Bom, e o que vai acontecer? Não vai aparecer nada por aqui. Aqui só vai aparecer, nesse lado aqui, quando todos os argumentos foram colocados. Quando todos forem colocados, cor, tamanho, nome, tudo, aí sim que ele vai executar o gráfico aqui, ele vai mostrar o gráfico aqui. Tá? Então o que a gente vai fazer? Agora a gente vai dar o nome, pegamos o X, e agora o eixo X a gente quer a coluna do quilate. E o eixo Y a gente quer a coluna do preço, então a gente coloca aqui. Tá? É bem direto. Bom, as cores, a gente quer a cor que a gente tem, depende, como você viu o price aqui, a coluna do price, né? Aqui é a coluna price, tem os valores aqui, tá? Então a gente quer, na verdade o cut, desculpa, o cut. Né? O cut tem todos esses tipos de nomes. Então a gente fala que a cor vai variar de acordo com os nomes, tá? Com aqueles nomes lá. E agora, então a gente continua, se a gente quiser, a gente sabendo que a gente sempre está escrevendo, né, qual o nome da coluna, qual o nome, as cores, a especificidade das cores dentro do AES. Mas também a gente pode colocar fora. Se a gente colocar fora, aí no caso, a gente especifica a cor que a gente quer aqui, Steel Blue, azul aço, e aí ele vai ficar sempre azul, tá? A gente vai trabalhar normalmente sempre dentro. Bom, agora a gente vai colocar também a cor, a gente vai colocar outra, a gente agora vai começar a colocar as camadas, tá? Os layers. Layers são as camadas, também conhecidas como gems. Né? Bom, então a gente vai colocar uma em cima da outra, tá? Então a primeira camada aqui, depois a segunda camada aqui. Essa camada de gel point são os gráficos de dispersão, e aqui o gel smooth são os gráficos suaves, tá? Dou um Ctrl Enter. E agora, como a gente já colocou algumas informações, vamos ver. Estamos chegando mais próximo de fazer a impressão aqui à direita, nesse espaço do gráfico. Pronto, o gráfico está pronto. Então a gente tem já um gráfico que não é
né, é um gráfico com várias informações, né, aqui no eixo do X, no eixo do Y. Tá? E a gente agora pode trabalhar com esse gráfico de diversas formas diferentes. Tá? Bom, aqui o que a gente vai fazer? É a mesma coisa, né, que a gente fez aqui, essa linha é a mesma coisa aqui, só que a gente vai colocar o eixo X aqui, ó, que esse aqui vai colocar dentro do, pode colocar aqui nessa área aqui também. Tá? É só um exemplo para como trabalhar do ggplot, como trabalhar com os argumentos dentro dessa função. Né? E agora a gente vai falar, as cores são baseadas no cut, de novo, né, nos valores, e remover a cor do GeoSmooth. A gente não tem mais cor aqui, tá? A gente pôs a cor aqui dentro do GeoPoints. É outra coisa. E é questão de prática, é questão de ficar trabalhando para ver o que funciona melhor de acordo com os seus objetivos, qual gráfico você precisa fazer. Tá? Bom, aqui é a mesma coisa, mesma coisa que a linha anterior, só que é uma linha mais simples, tem menos informação. Né? Então uma linha aqui, ó, você está falando, só está colocando a cor, está colocando o X, aqui dentro, né? A gente volta a colocar o GeoPoint, coloca a cor dentro e aqui a gente tira essa informação, toda essa informação aqui a gente tira aqui de dentro, porque essa informação já tem aqui, tá? Aí a gente quer mudar, se a gente quiser mudar a forma, né, dos pontos, a gente coloca shape, Ctrl Enter. Bom, a gente pode também trabalhar com os labels, né? Com os nomes que a gente vai dar, né? No nosso gráfico, tá? Então aqui a gente vai colocar o X é o quilat, é o carat, e o Y é o price, tá? Dá um print. E nesse caso, como a gente está colocando o ggplot dentro de uma função, a gente vai ter que salvá-lo como objeto e depois executar esse objeto. Esse que a gente fez aqui. Bom, agora vamos trabalhar os temas. É um pouco mais rápido essa aula porque não tem muito... é uma questão só de prática, é só de pegar os argumentos aqui e ficar praticando. Tá? Nesse caso não tem muito segredo. Tá? Então vamos lá, os temas agora. Quais são os temas? Mesma coisa, a gente já tem aqui esse primeiro objeto salvado de ggplate, que é esse aqui, ggg, né, que já está aqui. Agora a gente vai começar a adicionar mais camadas. Né? Nesse caso a gente vai colocar os temas. Os temas em relação a como a gente vai manipular o tamanho e as cores dos nossos labels, tá? Dos nossos rótulos, tá? Então a gente faz isso, a gente coloca aqui, ó, coloca esse argumento, né? Qual element text, né? Esse argumento, desculpa, né? E aí coloca qual que é o tamanho que você quer, qual tipo você quer, se é mais forte ou mais fraco, né? E aí assim vai, qual o eixo X, o eixo Y, e aí por diante. Tá? Aí você dá um Ctrl Enter e aí você vai imprimir também. Agora em relação às facetas. As facetas você vai colocar um gráfico acima do outro ou um gráfico dependendo do outro. Tá? Então a gente usa essas fórmulas aqui para fazer isso também. Tá? Bom, e outras funções muito utilizadas nesse pacote de plot são esses aqui. Nesse caso a gente vai ter que instalar um novo pacote, já está instalado, a gente vai deixar ele carregado. Vamos carregá-lo agora, ggfortify, e vamos colocar esse pacote, vem com essa base de dados chamada milhas de viagem. Vamos dar uma olhada nessa base de dados, que a gente já deu outros comandos, então ele está um pouco mais lento. Tá? Mas o que é possível aqui? A gente pode colocar também, fazer um gráfico de séries temporal, né? Muito fácil em ggplot. Então a gente usa o ggplot com esse pacote ggfortify, né? Ele fornece algumas bases de dados. A gente coloca essa função autoplot, a gente coloca a função autoplot e coloca a base de dados que a gente quer. Então nesse caso, vamos dar uma olhada, a gente não viu ainda. Aqui, ó, desculpa, tá aqui. Né? Então esses aqui são os dados que a gente precisa. Agora vamos fazer um gráfico de série temporal com esses dados. Bom, a gente tem aqui agora, tá? Bom, e tem um outro dado. A gente viu também que esse pacote oferece também uma base de dados chamada Economics, né? Então, não, desculpa, tá no ggplot. Então vamos dar uma olhada. Vamos ver como que é esse pacote Economics. Ele está aqui. Ele tem essas colunas, essas informações e tem essa quantidade de dados. Tá?
Bom, aí a gente vai criar também, primeiro, antes de a gente trabalhar com isso, a gente vai ter que primeiro converter as nossas informações lá no data frame. Tá? Então por isso que a gente coloca o data frame aqui. E agora a gente vai adicionar as camadas em cima dessa base de dados que a gente tem. Então a gente agora trabalha com essa base chamada Economics, né, que já está agora formada de data frame, e agora a gente vai começar a adicionar as camadas. Então essas são todas as camadas que a gente quer. Tá? Bom, e aqui eu vou só para mostrar para vocês quais são todas as camadas. Vou colocar de uma forma diferente aqui. Coloca assim, tá? Bom, para ficar tudo numa mesma linha. Tá? Essas são todas as camadas aqui que a gente colocou a partir desse objeto que a gente já tem aqui. Tá? Ok. Bom, a gente vai precisar agora de um outro pacote chamado Reshape2, né? E vai colocar pra gente... porque o que acontece? O ggplot não permite nós trabalharmos com diversos valores no eixo Y. Então a gente vai trabalhar com outro pacote. Tá? Então a gente vai colocar essa função, a gente vai chamar esse objeto, vai colocar a função melt para criar outros valores em Y. Tá, isso. Então a gente tem agora duas linhas, né, associadas com a linha Y e ao mesmo tempo com a linha X também. Tá? Então a gente quer múltiplos eixos no linho, no eixo Y. Tá? E com esse argumento aqui, esqueço, a gente quer que ele varie de forma livre. Ok? Bom, a gente pode também criar gráficos de barra de forma simples. Tá? Então vou criar esse daqui. Esse aqui é uma outra base de dados que o ggplot oferece. Tá? Então a gente está chamando de GX, GeoBar e assim por diante. Tá? Então a gente dá um Ctrl aqui. Bom, e o que a gente pode fazer? A gente pode deixar o ggplot, ele considera o eixo Y automático, ele faz o cálculo da frequência, né? Mas a gente pode deixar fazer o eixo Y, tanto X quanto Y, de forma explícita. Então nesse caso a gente vai deixar o eixo Y explícito. Então, a gente quer exatamente qual coluna deve ser o eixo Y. Então é isso que a gente vai fazer isso agora. A gente vai falar, o eixo Y tem que ser essa coluna numbers, nessa base de dados que a gente tem aqui. Tá? A gente está pedindo isso. Bom, e é isso aqui. Bom, e agora se a gente quiser fazer também, um layout customizado, tá? A gente pode usar fazer diversas formas. E as possibilidades são imensas. Essa aula é apenas introdução. A gente vai colocar aqui, colocamos dois gráficos, depois colocamos duas colunas, tá? São 3 colunas em cada um, mas 2 colunas, porque a gente quer dois espaços, na verdade, nessa área do grid. Tá? Por isso que a gente colocou aqui o número 2. Tá? Isso, grid arrange. E a gente pode também mudar as coordenadas. Né? Se a gente mudar as coordenadas, está aqui. Ó, agora ficou em outra ordem. Tá? Bom, a gente pode ajustar também os limites. É importante os limites do eixo X e do eixo Y. Tá? A gente ajusta com essas, né, ó, o limite. Tá? Vamos fazer isso aqui primeiro. Depois a gente pode fazer com esse aqui também. Ok. E também a gente pode deletar, né, os limites. Tá? É só deixar vazio. A gente coloca aqui e deixa vazio. Bom, a gente pode também deixar, nesse caso, os limites iguais. Tá? Então, nesse caso não é muito... não tem muita informação, não é muito útil, então eu já pulo aqui. E a gente pode mudar os temas também, para deixar o gráfico esteticamente mais bonito. Melhorá-lo esteticamente. Tá? A gente pode usar essas funções aqui também. Tá? E no final a gente pode mudar as legendas também e a posição das legendas. Né? Aqui, ó, por exemplo, legenda, posição e né, onde vai estar localizado. Tá? Pode remover, pode colocar para cima, tá? E assim vai. Tá? Ó. Bom, a gente pode colocar também linhas, né? Fazer as linhas, se eu fazer como se fossem linhas de grade. Tá? Então a gente faz aqui, por exemplo, assim. E a gente pode também colocar a margem, mudar o fundo. Tá?
aqui. Bom, mudei a margem, mudei o fundo. E tem a forma de anotação. Posso colocar várias informações no gráfico. Tá? E no final, como eu faço para salvar? Eu tenho aqui o objeto. Eu coloco aqui o nome do objeto que eu tenho, né, no objeto. E aí eu salvo o objeto, o último gráfico que eu tenho. Tá bom? O plot 1 eu salvo aqui como nessa área. É isso aí.